Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula de parasitologia básica. Hoje vamos falar da enterobiose ou oxidíase, que é uma parasitose bem comum, principalmente em crianças. A sua classificação, eles pertencem ao reino Animalia, ao filo Nematoda, lembrando que os nematóides são vermes de corpo cilíndrico, alongado e não segmentados, né? Por exemplo, em comparação aos cestóides, os cestóides possuem o corpo segmentado, os nematóides não. A família Oxyriidae, o gênero Enterobius e a espécie Enterobius vermicularis. Então é desse cara que a gente vai falar hoje. A epidemiologia. Então essa parasitose é bem comum em países de clima temperado. Atinge principalmente crianças, em lugares onde falta saneamento básico, países pobres, cidades pobres, é comum ter enterobiose, e não só ela, mas outras parasitoses também associadas à falta de saneamento básico. Então isso se torna muito comum. Morfologia. Os vermes adultos são brancos e filiformes. Tá? Aqui tem uma imagem representando aqui esse parasita. É bem importante notar que esses vermes possuem estruturas chamadas de asas cefálicas, que são essas coisinhas aqui, ó, ao lado do verme, aqui na extremidade. Então, essa estrutura aqui do lado aqui se chama asas cefálicas e são bem características desse gênero, tá? Esse verme possui dimorfismo sexual, ou seja, vai ter a presença do macho e da fêmea. E uma curiosidade é que a fêmea é maior que o macho. Já vou mostrar para vocês. Veja aqui nessa figura. A gente tem aqui a fêmea, bem mais gordinha aqui, e tem uma cauda afilada. O macho, ele é menor e sua cauda ela encurva. Então, de cara, a gente já consegue aqui diferenciar o macho da fêmea. Aqui a gente tem um ovo, que mais tarde eu vou falar sobre ele. Aqui a gente tem a fêmea, aqui, ó, essa imagem aqui é uma imagem real. Quando a fêmea está grávida, o abdômen fica cheio de ovos e esses ovos eles estouram ali e liberam as larvas. Isso mais à frente vai ficar bem claro no ciclo biológico. O macho está sempre com sua cauda aqui encurvada. Essa imagem que eu tirei numa aula prática da faculdade, se você observar bem aqui, essa pontinha de unha aqui é o enteróbios, tá? Ele realmente parece com uma lasquinha de unha. Então, sempre que agora que você for cortar a unha, que você vê aquela lasquinha de unha, eu tenho certeza aqui que você vai lembrar dessa aula e você vai lembrar do enteróbios. A morfologia do ovo. Então, o ovo possui duas membranas finas e transparentes, medem cerca de 50 micrômetro por 20 micrômetro. É bem fácil de identificar o ovo do enteróbios. Ele tem um formato de D, veja só. Ó, veja aqui, ó. São ovos de enteróbios. Claro que tem colorações diferentes devido ao seu preparo. Mas ó, veja assim, tem um formato de D. São bem fáceis de você lembrar na hora da sua prova ou quando você estiver no estágio, você estiver analisando ali, fazendo um teste parasitológico, é bem fácil de identificar, não tem erro. Revisãozinha básica aqui sobre ciclos. Então existem dois tipos de ciclo. O ciclo heteroxênico, que quando o verme tem mais de um hospedeiro, sendo o homem o hospedeiro intermediário, e o ciclo monoxênico é quando o verme ele tem apenas um hospedeiro, que é o caso do nosso camarada de hoje, o Enterobius vermicularis. Ele possui apenas um hospedeiro. E lembrando, como ele possui apenas um hospedeiro, ele é um parasita obrigatório, ele não vive sozinho. Ele tem que ter ali um meio ali de ele sobreviver.
às custas de outra espécie, nas custas de outra espécie. O ciclo biológico. Tudo começa quando você ingere água ou se alimenta de alimentos contaminados. Então, ao ingerir algum alimento contaminado com ovos desse verme, desse parasita, ele vai viajar, vai até o intestino delgado. No intestino delgado, o ovo vai eclodir e vai liberar as larvas. Temos aqui uma larva. Essa larva ela vai migrar para o seco aqui do intestino grosso e no lúmen ela vai se desenvolver e vai ficar até a sua forma adulta. Na forma adulta, né, o macho e a fêmea vão copular ali e a fêmea vai ficar grávida, obviamente, e seu abdômen vai ficar cheio de ovos. Durante a noite, né, ali, quando você está dormindo, no calor das cobertas, a fêmea se sente atraída pelo calor e ele vai lá para a região perianal, tá? E lá, essa fêmea vai explodir e vai liberar os ovos. Alguns desses ovos, aqui nessa região aqui perianal, ele em poucas horas eles se tornam infectivos. E isso corre o risco de a gente ter uma auto-infecção interna. Ou seja, o ovo está aqui nessa região, perianal, ele eclodiu e daí o que está acontecendo? Está se auto-infectando, uma auto-infecção interna. Tá, beleza? Gente, a presença dos ovos e de algumas larvas aqui causa muita coceira, causa o que se chama prurido anal. E a criança ou a pessoa lá que está com essa parasitose, ela vai coçar. Ela vai coçar durante a noite ali, pode ser que ela não lembre, né, no outro dia, sei que ela coçou ali e ela leva a mão na boca. E ao levar a mão na boca, está levando consigo um monte de ovos, muitos ovos. E isso está causando uma autoinfecção externa, porque a pessoa coçou, leva a mão na boca e ali está levando um monte de ovos. Então está causando uma autoinfecção externa. Tá legal? Na falta de saneamento básico, esse ovo é liberado, né? A pessoa ao defecar libera esse ovo no meio ambiente, né? E se não tomar cuidado, né, ela vai acabar ingerindo ovos desse parasita e aí o ciclo continua. Vai continuando. Pontos aqui. O ovo é uma forma de diagnóstico. E a forma que infecta os seres humanos é o ovo também. Então tem que tomar cuidado nisso aí também. O que mais? Vamos passar aqui. A patogenia. Se a carga parasitária for grande, porque geralmente o paciente é assintomático. Mas se a carga parasitária for grande, a pessoa pode sentir desconforto, um desconforto abdominal e dor na região do seco. A coceira, como já dito antes, é uma característica comum da enterobiose. Agora, gente, vocês concordam comigo? Se a pessoa ficar ali coçando aquela região o tempo todo, né, passando a unha, isso não vai lesionar, gerar uma lesão, uma ferida ali nessa mucosa, na região perianal? E aquela região lesada, ela vai ficar suscetível à entrada de bactérias, não é verdade? E se isso acontecer, a gente tem o que a gente chama de infecções secundárias, tá? Então, tá lá o verme, a presença do ovo e do verme, das larvas, causa muita coceira e a pessoa vai passar a unha. E ele vai lesionar, vai rasgar. E as bactérias que estão ali presentes, né? Lembrando que a mucosa, a pele, desculpa, é uma barreira,
ela vai ver uma porta de entrada, ela vai entrar e vai causar infecções secundárias. Muito cuidado com isso. Nas meninas, podem ocasionar vaginite. O diagnóstico. A gente tem um método de Gram, ou método da fita adesiva. Né? Você coloca um pedaço de fita adesiva colado em um tubo, deixando a parte colante para fora. E por algumas vezes você pressiona o lado da fita colante na região anal. Isso faz com que os ovos, né, fiquem colados na lâmina. E daí você pode colocar essa fita, né, que já foi colocada ali posicionada na região anal, pode colocar em outra lâmina e olhar no microscópio. Aqui a gente vê que ela não está usando o tubo, está usando uma fita mesmo como suporte. Então ela pegou a fita aqui, colocou no suporte, pressionou algumas vezes aqui no ânus, depois tirou essa fita, depositou, essa fita está cheia de ovos, né? Depositou aqui na lâmina e aí ela pode olhar diretamente no microscópio para ver se tem ovos ali. Eu coloquei aqui em negrito. Não perca seu tempo procurando ovos nas fezes. Porque assim, ó, como os ovos são colocados ali na região perianal e não no intestino, então não faz muito sentido tu estar procurando ovos nas fezes. Pode ter? Pode, porque quando as fezes saem, tem contato naquela região. E aí alguns ovos podem cair ali nas fezes. Mas aí a pessoa vai estar perdendo tempo procurando uma coisa que já é fácil, já tem um método, é barato de fazer e não tem por que estar reinventando ali a roda. Então faz o teste da fita que você vai ser mais feliz na sua análise, tá bom? Tratamento e profilaxia. Esses vermes eles são sensíveis, são bem sensíveis ao bendazol e à revectina. Todo mundo da família deve ser tratado, então não só a pessoa ali que está sintomático. A família toda deve ser tratada. Evitar sacudir as roupas de cama, roupas em geral, porque dali você está espalhando os vermes. Os ovos. Ao invés disso, use aspirador ou pano úmido. Se você puder, é bom ferver as roupas íntimas, né, que isso vai matar os ovos, vai matar as larvas que estiverem ali presentes. Manter as unhas das crianças cortadas, é bem importante isso. E educar, uma educação de higiene pessoal, isso é bem importante também. Essa é a melhor forma de tratamento e profilaxia. Então, gente, foi isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Espero vocês em uma outra aula. Aqui estão meus contatos, minhas redes sociais. Espero vocês lá. Um abraço, tchau.